Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tirolêncio e vai ser feliz. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as perguntas mais frequentes sobre as mutações genéticas BRCA1 e BRCA2. Lembrando que todas as perguntas e respostas estarão escritas lá no blog, no post que já está lá, e o link tá aqui embaixo no box de descrição. Pergunta número 1. O que são mutações genéticas? Mutações genéticas são, digamos assim, pequenos errinhos nos nossos genes. Quando a gente é concebido, a gente recebe alguns genes da nossa mãe e alguns genes do nosso pai. Acontece que às vezes a gente pode herdar alguns genes com defeito que eles já têm, que também herdaram de outros antepassados. Então, quando a gente tem esse errinho, acontece um desarranjo no nosso corpo e aí pode aparecer um câncer, por exemplo. Como sei se devo fazer o teste para detectar a mutação? Então, basicamente, se você é diagnosticado com um tipo de câncer, você já está qualificado para fazer esse exame. E se você também tem um vasto histórico familiar de câncer, também está qualificado para fazer esse exame. Como é feito o teste? A forma mais comum de fazer esse teste é por uma coleta de amostra de sangue ou de saliva. A minha família não tem histórico de câncer de mama, mesmo assim eu devo fazer esse teste? Mesmo se sua família não tiver histórico de câncer de mama, os genes BRCA1 e 2 também estão relacionados ao câncer de ovário. Então, como eu já respondi anteriormente, se você tem um vasto histórico de câncer na sua família, procure um oncogeneticista para fazer o exame para detectar se você tem ou não uma mutação genética. Fui diagnosticada com câncer de ovário, mesmo assim eu tenho que fazer esse teste genético? Se você foi diagnosticada com câncer de ovário, isso já automaticamente te qualifica para fazer esse exame, principalmente porque estão surgindo no mercado drogas específicas para mulheres com câncer de ovário e que esse câncer tem a origem hereditária. Posso herdar mutações genéticas do meu pai? Sim, homens também carregam essas mutações genéticas, assim como as mulheres. As chances de homens e mulheres carregarem essa mutação é a mesma. Por que é importante saber se um homem tem essas mutações, o BRCA1 e a síndrome de Lynch? Por mais que câncer de mama masculino seja infinitamente menor, né, os números de casos do que mulheres, isso também pode acontecer. Então, os homens com a possibilidade de testar positivo para esses genes BRCA1 e 2, também a síndrome de Lynch, e poderem passar para frente para os seus descendentes essa mutação, é importante também que se eles estiverem num grupo de risco, e esse grupo de risco vai ser avaliado por um oncogeneticista, que eles saibam se eles têm essa mutação ou não, também para se precaver para câncer de mama masculino e câncer coloretal. É possível herdar as mutações genéticas BRCA1 e BRCA2 ao mesmo tempo? Sim, você pode herdar a mutação BRCA1 e 2 ao mesmo tempo. Eu tenho um forte histórico familiar de pessoas com câncer e com mutações genéticas. Isso significa que eu devo fazer esse teste? Essa é uma decisão que cabe a você, mas o que se orienta é que se faça pelo menos a consulta com um oncogeneticista para avaliar os seus riscos de ter ou não a mutação e se você realmente necessita fazer o exame. Porque muitas vezes só porque uma pessoa muito próxima da sua família tem a mutação não significa que necessariamente você vai ter. Mas é bacana que se você procure um oncogeneticista para passar por um processo chamado de aconselhamento genético para que possa ser avaliado então a sua necessidade ou não de fazer esse exame. Eu tenho que contar para minha família que eu tenho essa mutação genética? A decisão, mais uma vez, de contar ou não para sua família e para os seus amigos é sua. Por lei, é garantido o seu sigilo de qualquer coisa que aconteça na sua parte de saúde. Mas é interessante que, se você conseguir, também com a ajuda do seu oncogeneticista, que você converse com seus familiares sobre o assunto para que todo mundo, né, que se qualifique para esse exame possa realizá-lo e assim ter uma forma mais prática e mais de perto aí para acompanhar qualquer surgimento da doença e que se a doença surgisse, detecte no estado inicial para começar o tratamento de uma vez só e não tenha que passar por tratamentos mais longos e que tenham menos chance de cura. Se meu resultado do exame genético der negativo, significa que eu nunca vou ter câncer? Infelizmente não. Se você for como eu, que foi visto no exame que não tem nenhuma mutação genética, as nossas chances de desenvolver outros tipos de câncer
são igual ao da população geral, uma média de 2%. Se o meu resultado do teste genético der positivo, isso significa que eu terei câncer com certeza? Não, só porque você foi testado positivo por uma mutação genética, isso não quer dizer que você vai ter câncer. O que isso significa é que você tem chances aumentadas de desenvolver a doença. Se eu for positivo para os genes mutados BRCA1 e 2, significa que eu vou poder passar isso para os meus filhos? Se você for portador da mutação genética, existe uma chance de mais ou menos 50%, ou seja, uma chance em duas, de que seu filho ou filha poderá herdar essa mutação. Pai dos meus filhos foi positivo para BRCA1 e 2, eu devo testar os meus filhos? As crianças geralmente não são testadas para mutação de BRCA1 e 2 porque envolve tipos de câncer que acontecem em pessoas mais velhas. Só eu na minha família tenho essa mutação. Como que isso é possível? Primeiro é a falta de informação de que homens também podem passar para os seus descendentes essas mutações. Então se testa todas as mulheres testam negativo e falam, poxa, só eu. Às vezes é algum homem, seu pai ou seu avô, por exemplo, que tenham essa mutação e não sabem porque nunca foram testados. A segunda situação é a falta de conhecimento do histórico familiar. Muitas vezes alguns antepassados faleceram de câncer ou desenvolveram câncer e ninguém ficou sabendo, porque antigamente as pessoas, principalmente de centros pequenos, não faziam autópsia e as pessoas não conheciam muito sobre câncer. Então é possível que tenha algum aí problema no seu histórico de saúde que já liga com o terceiro motivo, que é a questão da confidencialidade. Algumas famílias, algumas pessoas têm muita vergonha de dizer que tiveram câncer, né? Mesmo que seja um câncer em estágio inicial, as pessoas têm muita vergonha, as pessoas têm, inclusive, dificuldade de falar a palavra câncer. Se eu fizer uma mastectomia preventiva, isso significa que eu nunca vou ter câncer de mama? Infelizmente, não. Quando o médico faz a cirurgia, não é 100% de certeza que ele vai conseguir tirar todas as células do tecido mamário, até porque essas células, elas se estendem na axila e muitas vezes até algumas células dos ossos da clavícula. Então, infelizmente, não é 100% de certeza que você nunca vai ter câncer de mama. Se eu fizer uma ovarectomia preventiva ou uma esterectomia preventiva, isso significa que eu nunca vou ter câncer de ovário? Nesse caso também é infelizmente não, porque o câncer, por exemplo, se você fizer uma ovarectomia, que é só tirar os ovários, o câncer pode aparecer nas trompas. E se você fizer uma cirurgia, por exemplo, tirando os ovários e as trompas e não tirar o útero, pode aparecer no útero ou inclusive no peritônio. Então não é 100% de chance, mas é muito difícil que você tenha câncer de ovário tendo retirado o ovário e as trompas, ou feito, no caso, uma esterectomia total. É muito difícil que esse câncer apareça. Quanto custa uma cirurgia preventiva? Preços de cirurgias preventivas é algo ainda muito difícil aqui no Brasil. Primeiro que não se faz, ou pelo menos faz pouquíssimas cirurgias preventivas, porque aqui no Brasil ainda tem uma discussão muito grande relacionada à autoestima, preservação de fertilidade, né, no caso de ovário, autoestima no caso da mama. Mesmo que uma cirurgia preventiva de mama seja junto com uma reconstrução. Então você chega com seus seios naturais e sai de lá siliconada, maravilhosa. Os preços, se a gente for conversar, é só a gente imaginar numa mastectomia ou numa esterectomia, numa ovarectomia. Isso vai variar dependendo do seu plano de saúde, dependendo do hospital que você vai fazer, do médico, ou no caso do SUS, onde é que vai ser feito, e aí quem vai arcar com o custo é o SUS. É bacana, então, se você fizer o teste genético e for se encaminhando para uma cirurgia preventiva, que isso tudo seja bem conversado com o seu plano de saúde e com o seu médico do SUS. Caso exista a necessidade de uma cirurgia preventiva, tenha toda a documentação dos médicos e isso for negado pelo seu plano de saúde, entre na justiça. Não, eu sei que tem gasto com advogado, tudo isso. Se você não tiver condições, peça um defensor público, mas não deixe para lá os seus direitos. Plano de saúde ajuda muito a gente, mas eles também negam muitas coisas que são necessárias para nós. Para vocês verem o meu caso, eu paguei plano de saúde durante 21 anos da minha vida usando uma consulta de ginecologista, um ano ali, uma de oftalmologista, uma de pediatria quando eu era criança, e eles me negaram a realização do meu tratamento e das minhas cirurgias onde eu precisava. O que eu fiz? Entrei na justiça em busca dos meus direitos. Fiz isso inclusive para conseguir realizar o meu teste genético. Se eu testar positivo para os genes mutados BRCA1 e 2, significa que eu tenho que fazer a cirurgia preventiva o mais rápido possível?
A avaliação para quando você vai fazer essa cirurgia cabe ao médico, né, a equipe que vai te acompanhar e a você também, porque, por exemplo, quando a gente retira os ovários, nós entramos numa menopausa cirúrgica, e a menopausa é algo que não dá para ser reversível. Então, é uma situação muito difícil, é complicado você tomar essa decisão. Mesma coisa de você entrar no centro cirúrgico para retirar as mamas, mesmo que isso venha acompanhada com uma reconstrução, é uma grande mudança na sua vida, é um risco entrar no centro cirúrgico. Então tudo isso tem que ser acompanhado com o seu médico, discutido durante um tempinho até vocês tomarem a decisão de que aquilo é o procedimento correto a fazer. Espero que vocês tenham gostado dessas várias perguntas sobre BRCA1 e 2, essas mutações genéticas. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos acompanhar nas redes sociais durante todo esse mês de conscientização de câncer de ovário, que a gente vai estar falando muito sobre esse assunto. Tchau!